Então, nessa parte, eu vou me alongar um pouco mais. A gente vai conversar sobre como você pode começar a investir, na verdade, o que você precisa para fazer para começar a investir, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui em 4 tópicos: a análise, a parte operacional, imposto de renda e isenção de imposto de renda. Pode estar parecendo contraditório, né? Imposto de renda ou isenção de imposto de renda? Na verdade, a gente vai ver com mais calma, mas sim, existe isenção para uma parte dos seus rendimentos, mas você precisa pagar imposto de renda em cima de uma outra parte. E você vai descobrir qual é mais à frente, tá? Então, o que eu quero dizer com a análise de um fundo imobiliário? Ora, quando você vai fazer um investimento, você simplesmente coloca o seu dinheiro em qualquer lugar ou você avalia se é um bom investimento, se tem melhores alternativas, analisa o porquê daquele investimento, analisa talvez se não tenha outro melhor, enfim, você faz uma análise, né? Não quer dizer que você faça uma análise profunda do investimento XYZ, talvez você, não sei se você tem um conhecimento ou não sobre isso, se você faz ou não faz, enfim, mas um mínimo de entendimento você precisa ter para fazer o investimento, tá? Então vamos lá. Na análise, o que eu englobo aqui na análise? A primeira coisa é qual é o seu objetivo. Você precisa saber qual é o seu objetivo ao investir em determinado fundo imobiliário ou investir em uma determinada carteira de fundos imobiliários. Então, seu objetivo é ganho de capital? Seu objetivo é ter performance? Seu objetivo é renda mensal? Ou até mesmo seu objetivo consiste nos 3 juntos, ou em 2 desses 3? Então, primeiro você tem que ver qual é o seu objetivo. O fundo imobiliário que vai estar aqui na carteira mensal, muito dificilmente vai estar aqui na carteira de ganho de capital. Ele pode até estar aqui na de performance, essa aqui, vou falar mais uma vez, é um nome que eu inventei agora, é a carteira mensal do BTG, tá? Então, um fundo imobiliário de ganho de capital também provavelmente não vai estar aqui, mas pode ser que esteja aqui. Então, são características de estratégias diferentes que você precisa entender primeiro o quê? Como você vai escolher? Primeiro você tem que ter um norte. Qual é o seu objetivo? Você quer ganho de renda mensal? Então esquece esses dois. Olha aqui. Não, você quer ganhar o máximo com valorização de cota no futuro? Beleza. Olha para cá. Então, primeiro determina qual é o seu objetivo para depois você decidir qual carteira você vai seguir ou quais fundos você vai estudar, vai pesquisar, tá? Primeiro de tudo, novamente, qual é o seu objetivo. E aqui é muito importante não misturar estratégias. Se você compra um fundo imobiliário para ter ganho de renda mensal, cara, se atenta à sua estratégia. Enquanto ele estiver fazendo parte aqui, não fala que vai vender para ter ganho de capital. Você vai melar a tua estratégia, vai melar a tua carteira. Se você compra um fundo para ter ganho de capital, vende esse fundo quando o ganho de capital, a valorização da cota for aquela esperada, que você acha que é justo, que você acha que tá bom. Não se preocupe com a renda. Então, assim, o fundo imobiliário, quando você for comprar um ativo, deixa ele dentro da caixinha, dessa ou dessa, tá? Não mistura as caixinhas porque você vai se prejudicar, vai prejudicar o seu patrimônio, a construção do seu patrimônio. O segundo tipo de análise é a diversificação. Diversificação não significa apenas comprar várias coisas. Então você tem que comprar algumas coisas com algumas diferenças lógicas. Por exemplo, se você quer comprar 4 fundos imobiliários de shopping, você vai comprar os 4 localizados na mesma região, no mesmo estado? Não. Se você gosta de comprar fundo imobiliário de shopping, por que você não compra um que tenha participação no Rio, em Salvador, outro que tenha participação no Sul, enfim, diversifica os ativos em estados. Cada estado tem lá a sua característica de consumo.
Então, compra shoppings pelo Brasil todo, não fica preso só onde você mora, por exemplo. Diversificar também significa ter ativos diferentes. Por exemplo, de novo, o fundo de shopping, ele tem uma possível, tem uma probabilidade boa aí de ter mais ganhos, de ter mais valorização quando? Na retomada da economia, quando as pessoas voltam a investir, quando as pessoas voltam a gastar o dinheiro. Então, será que vale a pena ter só fundo de shopping na carteira? Talvez não seja interessante também ter um fundo de papel para equilibrar esse risco-retorno, ou um fundo que tenha galpões de logística, ou seja, ativos diferentes, porque esses ativos eles reagem de maneiras diferentes no mesmo momento da economia. E também de setores. Tá? Então, a diversificação precisa ser feita de forma lógica, de forma estratégica. Quando você vai investir, quando você for investir no fundo imobiliário, é interessante que você fique atento à validade dos contratos. A validade desses contratos vão influenciar diretamente no fluxo de pagamento dos aluguéis. Se for um fundo de papel, na validade do investimento de renda fixa. Eu peguei aqui um relatório, por exemplo, do BC Fund, do BRCR. Olha aqui que ele dá. Cronograma de vencimentos. Então, porcentagem da receita contratada total. Então, ele diz que mais da metade dos contratos vencem a partir de 2024. Mas antes disso, a cada ano tem lá uma porcentagemzinha que vai aumentando ao longo do tempo de vencimento de contrato. Então aqui, por exemplo, se em 2019 chegar esses 2% aqui não renovarem, não vai ter um impacto significativo na receita do prédio, né, do fundo imobiliário. Agora, se chegar 2020, esse não renovou e ele não conseguiu colocar ninguém no lugar. Esse aqui também não renovou. Chegou 2021, esse aqui também não renovou. Então é preciso ficar atento se, em duas coisas na verdade, no prazo de renovação dos contratos e se esses que estão vencendo têm a perspectiva ou já têm a sinalização de intenção de renovar. Tudo isso é feito através de fato relevante, o fundo precisa divulgar ao mercado. Tá? Então vamos voltar lá para o mapa mental. Então, olhar a validade dos contratos para os fundos de tijolo é importante, olhar o vencimento dos investimentos de renda fixa nos fundos de papel também é importante. Os tipos de contrato, como eu falei lá na última aula, os tipos de contrato, típicos ou atípicos, tipo de operação também, né? As notas de crédito dos CRIs. Então, se for um fundo de papel, será que esses CRIs aí, vamos supor que a carteira do fundo tenha 20, 30 CRIs, será que essas empresas dos CRIs que estão pagando esses CRIs, qual é a nota de crédito deles? Será que são empresas que são bem geridas ou são empresas de risco? Então, o risco da dívida, o risco do calote vai estar mensurado aqui numa nota de crédito. Outro ponto que você tem que olhar se você faz uma carteira de renda, então você tem que olhar lá quanto é que está esse aluguel, qual é o dividend yield desse aluguel. Dividend yield é o quê? É a rentabilidade relativa. Então, de forma bem resumida, o dividend yield, a gente chama de DY, né? Ele é o quê? É o quanto que você está recebendo de aluguel dividido pelo valor pago. Ou seja, se você recebeu R$ 1 de aluguel no mês, numa cota de fundo imobiliário que você pagou R$ 100, o seu dividend yield é o quê? 1%. Só que uma coisa que você tem que ficar atento é o seguinte, o preço da cota, preço pago pela cota, vou botar aqui preço cota.
O preço da cota varia. Se o aluguel ficar estável para os próximos 12 meses, por exemplo, e o valor da cota aumentar, esse dividend yield vai o quê? Diminuir. Da mesma coisa, se o valor da cota se manter estável ao longo do tempo e o dividend yield subir e o aluguel subir, o dividend yield vai aumentar. Só que os dois vão variar ao longo do tempo. E aí, como que você vai saber qual é o dividend yield? Bom, o valor do aluguel você já sabe, todo mês vai cair lá na sua cota, na sua conta, ó, vai ser provisionado X reais do fundo de investimento imobiliário XYZ11, tá? E o valor da cota vai variar a todo momento, todo dia esse valor vai variar, só que é o valor pago. É o valor pago. Quanto você pagou? Se eu, por exemplo, recebo R$ 2 de aluguel num fundo imobiliário que eu paguei R$ 100, o meu dividend yield é de 2%. Agora, se você faz a mesma operação mês que vem, vamos supor que o fundo também distribuiu R$ 2, só que todo mundo ficou de olho nesses R$ 2, o preço da cota foi para 200. E aí no mês seguinte você recebeu esses R$ 2, ou seja, o seu dividend yield foi de 1%. Só que o meu continua 2%. Por quê? Eu paguei R$ 100. Então o cálculo desse dividend yield, dessa rentabilidade relativa, ela é relativa ao valor que você está pagando pela cota. Então o valor do aluguel é o valor do dividendo que você recebe, dividido pelo valor que você pagou. Por isso que é importante ter um controle. Principalmente se você faz novas compras ao longo do tempo. Então, vamos supor que você faz no mês 1, pagou R$ 100. No mês 2, você pagou 150. No mês 3, você pagou 200. Então, isso vai criar o quê? Um preço médio da sua cota que você vai ter que usar aqui nessa continha, tá bom? Então, sempre saber qual é o dividend yield. O valor patrimonial é importante também. O que é o valor patrimonial? É o valor daquela carteira de ativos. Vem aqui comigo, pensa num fundo imobiliário de prédios comerciais. Vamos supor que ele tenha 10 prédios na carteira e esses prédios são avaliados aí em R$ 2 bilhões, tá? Então, assim, esse é o valor do patrimônio do fundo, R$ 2 bilhões. É o quanto vale a carteira de ativos se o fundo quiser vender. Então ele vai ter um valor, é um imóvel. Vai chegar lá uma consultoria independente e vai avaliar, ó, esses prédios valem X bilhões. Então esse é o valor de patrimônio do fundo. Se for um fundo de papel, é o valor lá dos fluxos de pagamento que o fundo tem para receber. Enfim, é o valor patrimonial. E aí, vou até acrescentar aqui, tem fundos que são negociados que o preço da cota é maior que o valor patrimonial, tem fundos que o valor da cota são negociados abaixo do valor patrimonial. Então, isso aqui é muito importante naquela estratégia, ó, de ganho de capital. Tem muito analista que fala assim, o valor patrimonial é quanto o fundo vale. Então, se eu pego o valor patrimonial e divido pela quantidade de cotas que o fundo tem, eu vou ter um valor justo. Vamos abrir aqui novamente. Vamos supor que o fundo valha R$ 1 milhão. Tem ativos que valem R$ 1 milhão. Então, esse aqui é o valor do patrimônio, tá? E vamos supor que ele tenha 1 milhão de cotas. Então, chega-se na continha seguinte, do valor patrimonial por cota. Então, o valor patrimonial seria R$ 1 por cota. Então, R$ 1 seria assim, o preço justo, né? Por que seria o preço justo? Porque se o fundo precisar, se o fundo acabar e vender todos os seus ativos, ele vai devolver para o cotista o quê? R$ 1 por cota. Se a mercado ele está sendo negociado a 1,50, então ele está com preço de mercado acima do valor patrimonial. Se ele está a mercado sendo negociado a 80 centavos,
ele está com o valor abaixo. Então, a ideia do ganho de capital é sempre comprar com um valor menor do que ele vale. Porque aqui eu tenho um upside, aqui tem uma chance de ganho, né? De 80 para R$ 1, por exemplo. Se eu compro uma coisa, eu pago uma coisa por uma coisa que vale R$ 1, eu não tenho aqui o upside de ganho, tá? Então, não quer dizer que isso está caro e isso está barato, não, tá? Para determinar se o ativo está caro ou barato depende de análises mais profundas, mas isso cai bem para você entender a tua estratégia. Se você quer ganho de capital, cara, não adianta você focar aqui, beleza? E normalmente os fundos que proporcionam boa renda mensal vão estar aqui, tá? A cota sendo negociada a um preço maior que o valor patrimonial. Por último, existem outros fatores de análise que você precisa estudar, mas esses aqui são fatores, né, importantes, e então agora é você estudar ali outros tipos de premissas de análise, de múltiplos para você poder analisar. Por último aqui, então, é a análise a área bruta locável. Bom, a gente fala novamente aqui de quê? De imóveis. Qual é o fator mais importante para você determinar o preço de um imóvel? É o preço do metro quadrado. Por isso é muito importante o fundo de tijolo ter a área bruta locável ali no prospecto quando for lançar cotas ou no contrato, porque é o que o inquilino vai pagar. Não interessa se o prédio tem 10, 20, 30 andares. Interessa o quanto desses andares meu inquilino ou os meus inquilinos podem aproveitar nas suas empresas. Então é a área do metro quadrado, é a área que é o quanto o cara vai pagar por metro quadrado. Beleza? A segunda parte aqui, vou fechar, tá? A segunda parte é o operacional, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu vou abrir o Home Broker, tá? Vou falar aqui de corretagem, rapidamente a corretagem é zero. Basicamente aqui no BTG Pactual, através da Convexa, você não vai pagar nada para comprar e vender fundos imobiliários pelo Home Broker e pelo app BTG Trader. Essa parte Home Broker e app eu vou falar no próximo vídeo. Imposto de renda, temos dois casos. O imposto de renda é de quanto? 25% em cima do lucro. Que lucro é esse? Lucro do ganho de capital. Então, ele é 20% sobre o lucro. Imposto de renda é sempre sobre o lucro. Então, se você, vamos lá, comprou uma cota a R$ 100 e vendeu essa cota a 200, qual foi o seu lucro? R$ 100. Então, 20% de IR sobre R$ 100. R$ 20. Você vai pagar aqui R$ 20 de IR, de imposto. Mas, Rafa, fundo imobiliário não tem isenção de imposto de renda. A renda mensal gerada pelo fundo imobiliário tem isenção, não paga imposto de renda. Mas o ganho de capital na venda de cotas gera sim ganho de capital, consequentemente gera o imposto de renda. E no caso dos fundos imobiliários, esse imposto é de 20%. Esse pagamento é feito via DARF, ou seja, você investidor, tem que inserir os dados da operação no DARF, que vai gerar lá o valor para você poder pagar esse boleto de DARF, tá? Então, no investimento lá normal, de renda fixa, de fundo de investimento tradicional, o imposto de renda é pago na fonte, é retido na fonte. Quando você saca o teu investimento, já vai líquido para você. Na renda variável, não. Ações e fundos imobiliários, o investidor é o responsável por recolher o imposto de renda através da DARF. Tá? Então, isso aqui se encaixa em casos de ganho de capital. E mais um fator muito importante é a amortização. O que é a amortização? É a devolução do dinheiro para o cotista.
que isso quer dizer? O seguinte, você é sócio, você é cotista de um fundo imobiliário que tem, vamos supor, 10 prédios comerciais. E ele recebe uma oferta para vender um desses prédios. Então ele vai lá, chama, contrata lá uma equipe de análise, uma equipe de auditoria independente para chegar lá quanto equivale esse prédio para poder vender. E aí vamos supor que o fundo imobiliário vende esse prédio. Agora, eu sou cotista, você é cotista, então nós somos donos de parte desse fundo imobiliário. Se o fundo vende um ativo que faz parte do fundo, eu como investidor, você como investidor precisa ser reembolsado, correto? Esse reembolso, essa devolução relacionada à venda do ativo é chamada de amortização. Essa amortização, ela é paga diretamente na sua conta e pode vir igual à renda mensal vinda de aluguéis. E aí, nesse caso, vão cair duas rendas. A primeira renda é a mensal, livre de imposto, e a segunda renda, lá que vai cair um pouquinho mais gorda, é a referente à amortização, a devolução do principal para o cotista, para mim e para você. Essa grana aqui vai cair líquida de imposto, mas você tem que saber que também é cobrado imposto, tá? Então não pode confundir a amortização com renda. Você vai lá, caramba, esse fundo aqui pagou R$ 30 de renda nesse mês. Vai lá estudar. Às vezes 29 é de amortização e R$ 1 é de renda. E aí no mês seguinte a gente só vai pagar R$ 1, né? Porque a amortização não é perpétua. Ela é momentânea, tá bom? Então, a isenção de imposto e renda, ela é sim feita, ela cabe para os aluguéis na renda mensal vinda dos aluguéis, tá? Mas tem algumas condições para essa isenção ser concedida. Não é qualquer investidor que pode ter isenção, não é qualquer fundo que tem isenção. É claro que eu estou exagerando aqui, mas na maioria dos casos você pode contar com essa isenção. Por isso que é bem importante focar nos fundos mais líquidos. Os fundos negociados em bolsa, que são mais líquidos, eles têm essa isenção aqui. Beleza, Rafa, mas quais são essas condições? Por mais que eu negocie lá os mais líquidos, eu preciso saber quais são essas condições. São as seguintes. O fundo imobiliário precisa ter no mínimo 50 cotistas. Se o fundo tiver 10 cotistas, a renda mensal não está isenta de IR. Cada cotista, para ter isenção, precisa ter no máximo 10% do fundo, ou seja, ser dono de no máximo 10% das cotas. Se eu quiser comprar um fundo, comprar 15% das cotas, eu já estou fora aqui da isenção. Então eu tenho que manter no máximo 10% das cotas. Isso aqui, 10%, é um número extremamente absurdo para gente que é investidor pequeno. Então tem muita lazeira. E o principal é ser pessoa física. Pessoa jurídica que investe em fundo imobiliário não tem isenção de IR. Essa isenção é para pessoa física. Beleza? Então esse vídeo é bem importante. Se você for com alguma dúvida, reveja esse vídeo. Ou então pode até entrar em contato aí com a gente, com a equipe aí da Convexa, com seu assessor, comigo. Importante também, não existe dúvida boba, tá? Se você está com dúvida, pergunta aí pra gente. E, claro, você pode rever esses vídeos aí quantas vezes você achar necessário. O próximo vídeo eu vou falar sobre ofertas. Esse assunto aqui está muito em pauta, está em destaque hoje em dia. Cada vez mais fundos estão lançando mais cotas no mercado. Novos fundos estão sendo constituídos e você precisa entender como que acontece esse movimento e como você pode se beneficiar, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.